existe uma ideia muito errada de que os dízimos dados no templo judaico eram para assistência social. Eu não sei de onde tiraram isso. Eu acho que pensava que no templo tinha lá um guichezinho e os pobres iam lá no templo e falavam, vim retirar minha ajuda mensal não era aqui, assim. né? Achava que o templo era isso, uma entidade de assistência social. Não era. Os dízimos eram dados para que o serviço no santuário e todos os aparatos ali e as cerimônias que eram realizadas pudessem ser realizadas. Sim. E também os levitas que não tinham terras, que era uma tribo dedicada somente ao serviço do Senhor, pudessem ser sustentados. Era uma tribo inteira, era um estado, por assim dizer, inteiro. Se Israel tinha 12 estados, os levitas eram aqueles que eram de um estado sem terra. Sim. Eles tinham algumas cidades para morar, mas eles não tinham terras. Sim. A herança deles era o Senhor. Então os dízimos era para o sustento deles. Sim. Então havia essa obrigatoriedade para a manutenção do serviço sagrado no templo e a manutenção para que os levitas pudessem viver. Sim. Então, por isso, os dízimos eram dados dessa forma. Agora, a ideia de que tudo que era levado lá era mantimento e tal, claro, numa sociedade agropastoril, é claro que os bens das pessoas eram isso, eles ganhavam isso e era isso, que esse era o meio de subsistência deles, levavam lá. Agora, dizer que era só isso é uma ingenuidade boba. Com certeza. Por quê? A viúva pobre, ela levou o quê? Moeda. 2 moedinhas. Exato. E outros ali estavam dando ali quantias enormes. Sim. E Jesus disse que ela deu mais. Sim. Então essa ideia de que, no templo só tinha uma dispensa, um mercadinho lá, e todo mundo levando cesta básica para lá, isso aí não é real, não é verdadeiro. Sim. Não é verdadeiro porque não existe como uma instituição como é o templo, com toda a sua complexidade, se manter meramente na base de grãos. Não tem jeito. Isso não tem jeito. As pessoas não é só na base do escambo que você vive. Não existe isso. Então não existe isso. Então muita gente dava o seu dízimo na base de moeda, sim. Um cambista, por exemplo, um cambista do templo que quisesse, ou não do templo que era tudo pilantra, mas um cambista dos arredores ali, né? Que vivesse disso. Ele dá o dízimo como? Ele ia dar o dízimo em dinheiro. Comerciantes que recebiam seu dinheiro, seu sustento em dinheiro. Eles dão o dízimo como? Em dinheiro. E nós vemos isso no caso da viúva. Então é uma bobagem falar que templo só era todo mundo trazendo comida para lá e para cá. Agora, quanto que essa senhora disse, olha, dar o dízimo só na base de mantimentos, de cesta básica. Isso aí parte da ideia errada, de que o dízimo era só para assistência social, e nunca foi. A assistência social é um dever individual, não era um dever da instituição chamada templo. Certo. Não, o templo não tinha esse dever. O dever era individual, cada indivíduo vendo ali a necessidade, ela aí ajudava. Sim. Então, o dízimo no Antigo Testamento tinha esse objetivo, sustentar o ministério, o serviço e o templo. Esse era o objetivo. Cesta básica, se eu fosse aliancista e fosse exigir o dízimo, eu ia dizer, olha, a cesta básica não supre isso aqui. A minha resposta, se eu fosse aliancista, seria essa: traga o dízimo, mas traga o dízimo pensando que o dízimo não é para assistência social. O dízimo pode até ser usado para isso na medida da necessidade, mas traga o dízimo para o sustento da casa e dos ministros, sim. Sem problema nenhum, porque o apóstolo Paulo estabelece claramente que os que pregam o evangelho, Deus determinou que essas pessoas vivam do evangelho e digno é o obreiro do seu salário, diz o apóstolo Paulo expressamente quando escreve aos Coríntios. Então não é problema nenhum, não é vergonha nenhuma, não é errado as ofertas da igreja irem para o sustento dos pastores, para o sustento da igreja, para as necessidades ali da igreja, e se houver necessidade, para os carentes da igreja, que devem ter prioridade, porque a Bíblia fala que os domésticos da fé devem ter prioridade no recebimento de auxílio.
Agora, como eu não sou aliancista, eu diria para essa mulher o seguinte: olha, você não tem que trazer cesta básica e nem nada. Sim, exato. Se o coração está preso nisso, né? Olha, eu diria para a pessoa, sendo um despersonalista, eu diria o seguinte: olha, você não tem obrigação de dar nada, e se você trouxer uma cesta básica, ok, eu entrego para alguém, mas você não tem obrigação nenhuma de dar nada. Agora, se você quiser ajudar a causa do mestre de modo mais amplo, a cesta básica é um pouco limitada. Será bem-vinda, mas a cesta básica limita. Agora, se você puder transformar esse valor da cesta básica em um valor, em algo que possa ser aplicado em outras necessidades, muito mais seria útil. Muito melhor. Agora, isso fica a seu critério. Isso não é obrigado você fazer. Essa seria a minha resposta para ela. E eu penso também, pastor, que quem age dessa forma parte de uma desconfiança do seu próprio pastor. Ele não está confiando no seu pastor. Então vai embora. Porque se eu não posso entregar ali o recurso para que a igreja administre da forma adequada, então eu não estou confiando nesse pastor. Se eu tenho um pastor picareta, eu estou fazendo o quê lá? Olha o tamanho da porta. Exato. Olha o tamanho da porta. É imensa. Exatamente. Seja feliz. Ninguém está te obrigando a nada, amiguinho. É isso. Mas se bem, você acha que nós somos golpistas? Exploradores? É isso que você pensa de nós? Como é que você confia a sua orientação espiritual e da sua família a alguém que você acha que é um estelionatário? Que você tem na cabeça? Exatamente. Se eu desconfiasse que o meu pastor, quando eu era ovelha, quando eu era ainda jovem, não era pastor ainda, né, até a minha juventude, se eu desconfiasse que meu pastor era um estelionatário, um ladrão, um enganador, pensando só em arrancar meu dinheiro, eu nem na calçada da igreja eu passaria. Eu vou confiar a orientação da minha vida espiritual, minha saúde espiritual, um homem como esse? Jamais. Jamais. A pessoa está dando mais importância ao recurso financeiro do que a saúde espiritual dela. Exatamente. Cai fora daí, meu. Exatamente. Cai fora daí, cara. Eu não ficaria um segundo sequer nessa igreja. É isso. Se a pessoa chega e fala assim, eu acho que é errado isso, amiguinho, você desconfia? O que você está fazendo aqui?